Olá, bem-vindo ao NTD Notícias, eu sou Stefania Cox e essas são as manchetes de hoje. Um filósofo comenta a invasão do Capitólio. Ele analisa as respostas de líderes da perspectiva de valores democráticos. E um oficial vindouro do governo Biden sugere que os Estados Unidos poderiam reverter algumas políticas para a China da era Trump. Ele aponta que os dois países poderiam dar um passo para trás rumo ao que ele chamou de uma relação mais operacional. Há diversos dias desde a invasão do Capitólio, mas as repercussões do incidente seguem. Don Trend, da NTD, falou com um especialista em filosofia a respeito do que a revolta e suas consequências significariam para a sociedade americana. A revolta do Capitólio foi descrita por alguns políticos como um dia que permanecerá para sempre na infâmia. Na ocasião, um grupo de manifestantes atacou guardas e invadiu o Capitólio dos Estados Unidos. Mais de 100 pessoas foram identificadas e diversas dúzias foram indiciadas. O filósofo e escritor Dr. Benedict Beckeld disse que está feliz em ver a justiça ser feita, mas que há também outros responsáveis. Verão passado, e não só no verão, na primavera e no outono também, por meses e meses, toda a violência que ocorreu com a Antifa e o Black Lives Matter por todo o país, muitos dos democratas fizeram de tudo para relativizar esta violência e para dar desculpas para ela. Inclusive o vindouro presidente e a vice-presidente. Então, se veio a ser parte do discurso público que tal violência era aceitável, se grande parte do país dá desculpas para essa violência, então não deveria ser surpresa se o outro lado de repente venha a ser violento. Isso não justifica o que essa gente fez, como eu disse antes. Essa gente deve ser indiciada e condenada publicamente. Mas, simplesmente por princípio de causa e efeito, é óbvio que se aceitamos a violência de um lado, o outro lado também começará a pensar: bom, vamos ser violentos também, já que não há problema com a violência aqui. Claro, na verdade, há problema. O Dr. Beckeld também afirmou que a resposta do presidente Trump foi em um sentido correto, mas deveria ter sido mais rápido e enérgico. Ele disse que se Trump viesse a ser condenado após o impeachment, então, muitos outros líderes deveriam ser enquadrados sob o mesmo rigor. Quanto aos parlamentares, ele disse ser perturbador terem condenado a revolta do Capitólio, mas não grupos como Black Lives Matter e Antifa, quando atacaram comunidades americanas. Houve integrantes de nossa legislatura, alguns legisladores que, claro, reagiram com veemência quanto a isso, mas muitos deles, como eu disse antes, estavam relativizando isso e desculpando isso. Agora, de repente, quando são os próprios parlamentares que estão com medo em seus escritórios, seu lugar de trabalho, repentinamente é muito sério. Então isso mostra o quão antidemocráticas muitas dessas pessoas são. Muito de nossa liderança e sua mentalidade é. Porque só reagem efetivamente quando ocorre com eles, não quando ocorre com os cidadãos ou o país que deveriam servir. O Dr. Beckeld diz acreditar que no longo prazo poderia haver mais violência, já que um governo federal controlado por democratas irá estender seu poder sobre conservadores, que sentem-se marginalizados. Ele espera que não ocorra e sugere que ambos os polos políticos considerem um ao outro mais seriamente para prevenir violências futuras. Um oficial sênior da Casa Branca disse a Reuters que o presidente Trump recebeu a honraria máxima do Marrocos. A condecoração é por seu trabalho nas negociações para normalizar relações entre Israel e o Marrocos. A condecoração é a Ordem de Maomé, que só é dada a chefes de Estado. Foi um presente para o presidente Trump do rei Maomé VI de Marrocos. A ordem lhe foi outorgada em uma cerimônia privada no Salão Oval pelo embaixador marroquino nos Estados Unidos. Ao longo dos últimos 5 meses, a gestão Trump negociou acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos. As negociações visam normalizar relações e abrir diálogos comerciais. Muitos estão acusando as redes sociais de censura após sua decisão de excluir o presidente Trump. Um veterano militar e candidato ao Congresso comenta o que vem ocorrendo. Informações de David Lamb. Redes sociais como o Twitter e o Facebook recentemente suspenderam o presidente Donald Trump e oficiais republicanos de suas plataformas.
alegando que incitavam violência e violavam seus termos de serviço. Joe Collins, um veterano que serviu 13 anos e meio na Marinha e um candidato ao Congresso da Califórnia, comentou a respeito. Empresas de tecnologia têm poder demais no momento. Podem fazer basicamente o que quiserem, protegidos pela Seção 230, o que nunca é algo bom, porque lhes dá a habilidade de agir de forma antiética. A Seção 230 protege redes sociais e seus usuários de serem responsabilizados por barrar conteúdo que seja obsceno, chulo, excessivamente violento ou considerado objetável, independentemente de ser protegido pela Constituição. Empresas privadas são empresas privadas e uma empresa privada tem poder para barrar quem quiser de sua plataforma privada. No entanto, não creio que empresas privadas deveriam ter esse direito se estão sendo protegidas pelo governo federal. Collins também disse que empresas de tecnologia estão aquém do padrão quanto à liberdade de expressão e que a desinformação midiática é uma questão seríssima nos Estados Unidos. Se você não gosta de alguém, então a grande mídia tem o poder de retratar essa pessoa negativamente, como fizeram com o presidente Trump e com muitos conservadores e republicanos ao longo desses últimos 4 anos. Não é necessariamente justo, e acho que deveriam ser multados por disseminar informações falsas. Ele afirmou que no Exército fazem um juramento de defender a Constituição e os Estados Unidos de inimigos estrangeiros e locais, bem como de promover o tratamento justo dos americanos. Mas também fazemos um juramento para garantir a promoção de tratamento justo para todos os americanos. Então isso quer dizer que, não importa a parte do espectro político com a qual você se identifique, você ainda merece ser tratado com justiça. Não importa sua religião, sua raça, só tem a ver com tratar as pessoas justamente. O Business Insider noticiou que o Facebook e o Twitter perderam juntos um total de 51 bilhões de dólares em valor de mercado desde que suas plataformas baniram o presidente Trump. O presidente do Centro Judicial, Thomas More, afirma que a censura está corroendo os alicerces da América. Ele disse que tanto os valores judaicos cristãos quanto a Constituição estão sendo atacados. Informações de Grace Coulter. Richard Thompson afirma que a censura da Big Tech e o escárnio dos apoiadores de Trump pela mídia é mais do que um ataque a um grupo de pessoas. É um ataque aos princípios fundadores da América e parte de uma agenda maior. Então, quando você começa a minar os alicerces de nossa nação, que são as fundações judaico-cristãs, paulatinamente a casa desmorona. E eles querem ter uma nova ordem. E essa nova ordem é o globalismo. Thompson é presidente do Centro Judicial Thomas More, um escritório de advocacia sem fins lucrativos cuja missão é defender e promover a herança americana, a liberdade religiosa dos cristãos, a santidade da vida e dos valores familiares. Thompson vê a recente supressão como um esforço mais amplo de reprimir as crenças cristãs. Muitos com valores conservadores são pessoas de fé, como eram os Founding Fathers. A América ergueu-se sobre princípios judaico-cristãos. Os direitos fundamentais sobre os quais a Declaração de Independência discorre, nosso Criador quem os deu, direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Ele afirma que a censura e o escárnio que estão em curso aviltam contra a primeira emenda. Também insiste que o presidente não estava incitando a violência antes da invasão do Capitólio. Isso é, primeiramente, uma questão política que está sendo usada por aqueles que não gostam do presidente Trump e estão tentando, na verdade, atacar e restringir a liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão é um dos componentes fundamentais de nossa República Democrática. Thompson observa que, apesar do Twitter ter banido o presidente Trump em nome da segurança pública, permite que oficiais do Partido Comunista Chinês que disseminam propaganda comunista sigam na plataforma, o que poderia revelar mais a respeito de seus verdadeiros propósitos. Organizações como o Google e todas as outras empresas de Big Tech, eles desejam fazer negócios na China, onde há realmente tirania ao máximo grau. Prefeririam ganhar dinheiro com base em outras pessoas sofrerem uma escravidão do que fazer o que é certo. Ele diz que a Big Tech também permite que oficiais de outros regimes totalitários sigam em suas plataformas, e esses países também visam destruir a América. Thompson afirma que as recentes medidas da Big Tech, da grande mídia e dos políticos democratas são também um ataque ao país. Porque, se destruirmos este alicerce, nosso país paulatinamente destruirá a si próprio. Poderá ainda ter o nome de Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América
terão um significado completamente diferente, valores completamente diferentes dos valores pelos quais nossos Founding Fathers e gerações após eles se sacrificaram. Para preservar o país, ele diz que pessoas dos dois lados do espectro precisam colocar a Constituição e os princípios fundadores da América em primeiro lugar, já que isso é o que sempre uniu os americanos e manteve a América livre. Um professor proeminente do MIT é preso por ocultar seus laços com o regime comunista chinês. Ele recebeu mais de 19 milhões de dólares de bolsas de pesquisa federais. O FBI prendeu o professor Gang Chan do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou MIT, na quinta-feira. O FBI indiciou Chan por omitir seus contratos com o regime comunista, cometer fraude eletrônica, fraude de bolsas e evasão fiscal. Gang Chan é um professor de engenharia eletrônica. Ele é um cidadão naturalizado americano nascido na China e vem trabalhando no MIT desde 2001. Chan dirige 2 laboratórios de pesquisa. Ele também já trabalhou como diretor do Departamento de Engenharia Mecânica. O FBI crê que Chan, consciente e dolosamente, cometeu fraude para receber 19 milhões de dólares em bolsas federais para promover a pesquisa de nanotecnologia chinesa. O FBI afirma que os laços de Chan ao regime comunista podem ser rastreados até 2012. Foi quando o consulado chinês em Nova York o pediu para ceder conhecimento em troca de compensação financeira. O FBI descobriu que Chan recebeu 29 milhões de dólares em fundos de entidades ligadas ao regime estrangeiro. Também recebeu 350 mil dólares através de uma variedade de programas chineses. Ele nunca revelou nada disso ao MIT ou ao governo federal. O FBI destaca que a prisão de Chan não sugere que a maioria dos estudantes e professores chineses ajam de má fé. A agência acrescenta: alguns deles estão explorando este ambiente colaborativo, e isso tem que acabar. O presidente do MIT diz que a prisão de Chan é uma notícia perturbadora e aponta Chan como um acadêmico amplamente respeitado. E oficiais vindouros de Biden sugerem que algumas das políticas do presidente Trump para a China podem mudar. E os Estados Unidos colocam uma gigante petrolífera chinesa em uma lista negra por intimidar outros países no Mar do Sul da China. Informações de Tiffany Meyer. Um oficial de políticas para a China do vindouro governo Biden sugere que sua gestão pode reverter algumas políticas para a China da era Trump. Isso inclui reverter a expulsão de jornalistas da mídia estatal chinesa, amenizar restrições de vistos e restaurar um consulado chinês fechado. Em uma discussão virtual sobre a futura política para a China dos Estados Unidos na quinta-feira, a escolha de Biden para o coordenador do Indo-Pacífico, Kirk Campbell, disse que uma abordagem apropriada e sábia poderia ser a China e os Estados Unidos pararem, darem um passo para trás e respirarem fundo. Campbell é um diplomata veterano que trabalhou no governo Obama. Ele afirma que o desgaste entre os Estados Unidos e a China é profundo, mas que os dois deveriam considerar os pequenos passos que podem ser dados para aumentar a confiança e efetuar o desejo de manter uma relação operacional no futuro. O governo Trump baniu uma série de repórteres da mídia estatal chinesa no início de 2020. Isso após Pequim expulsar jornalistas americanos por noticiarem sobre o surto do vírus do PCC na China. O presidente Trump também fechou o consulado chinês de Houston verão passado. Alguns oficiais e legisladores americanos afirmam que a instalação era um centro imenso de espionagem e um núcleo para roubo de propriedade intelectual. O regime comunista chinês respondeu fechando um consulado americano na China. Campbell criticou as últimas medidas do governo Trump quanto à China. O presidente recentemente impôs sanções a oficiais e empresas chinesas responsáveis por militarizar o Mar do Sul da China. Trump também impôs uma proibição de investir em empresas ligadas ao exército chinês. Enquanto isso, sua gestão também tomou grandes medidas para melhorar as relações Estados Unidos-Taiwan. Campbell afirma que essas são boas medidas, mas o fato de que o presidente Trump as efetuou logo antes de Biden assumir o poder indica que o atual governo não visa deixar um legado, mas ao invés interferir com a gestão Biden. Outros oradores no evento virtual incluíam Henry Kissinger e George Shultz. Ambos afirmaram que é importante estabelecer confiança e cooperação com a China. Agora, para o Mar do Sul da China, na quinta-feira, os Estados Unidos adicionaram uma gigante petrolífera chinesa a uma lista negra comercial. Isso torna mais difícil para empresas americanas negociarem com ela.
A empresa sancionada é a China National Offshore Oil Corporation. O CNOOC é uma das maiores petrolíferas da China. O Departamento do Comércio afirma ter sancionado a empresa porque ela auxilia o exército chinês a intimidar países vizinhos no Mar do Sul da China. O departamento também afirma que a empresa assediou e ameaçou contra a exploração e extração de petróleo e gás na área. O Mar do Sul da China abriga uma das principais rotas navais do mundo. Também contém reservas de petróleo e gás no valor de 2,5 trilhões de dólares. O regime comunista chinês reivindica quase todo o Mar do Sul da China, mas países vizinhos como o Vietnã e a Malásia possuem reivindicações opostas. O regime está ativamente expandindo seu poder na região e vem construindo bases militares em ilhas artificiais, enviando navios para intimidar embarcações estrangeiras. Julho passado, os Estados Unidos formalmente rejeitaram as reivindicações de Pequim no território, dizendo serem ilegais. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Eu sou Stefania Cox. Olha, você assistiu esse vídeo que eu tenho certeza que te trouxe informação, ele te ajudou em algo. Eu só te peço uma coisa: seja corajoso, seja patriota, seja uma boa pessoa. Ninguém está te pedindo dinheiro. Olha, mas eu te peço, se inscreva no meu segundo canal, o canal Reserva, porque esse canal está aqui ainda por milagre. Porque o Todo-Poderoso, o Eterno, ainda está mantendo o canal ainda aberto. Porque realmente há muitos inimigos envolvidos, muita energia negativa e tentando tirar todos os canais que falam a verdade. Porque se você muda uma palavra, você já não está falando a verdade. E hoje está tendo que você fazer isso. Mudar aqueles que não são parte da esquerda, né? Porque a esquerda pode falar em matar, pode falar que se suicida, morre e nada acontece com eles. Que se chama saindo da ignorância. Lembra da frase? E saiam da ignorância? Então, por favor, eu lhe peço, vocês que vão ver esse vídeo que viram até o final, inscrevam-se nesse canal também, porque se um dia esse canal nosso aqui fechar, a gente tem um outro canal, tá bom? Me ajude a esse outro canal também se expandir, e quem sabe esse próximo canal a gente possa monetizá-lo e poder adquirir frutos para poder aumentar a plataforma aqui, porque esse canal eu ganhei, eu falar pra você que eu não ganhei dinheiro, eu ganhei uma mixaria, tá bom? Faço porque gosto, faço porque é o certo a se fazer, tá bom? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e saiam da ignorância. Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.